Eu te digo, ele confirmou a verdade. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, quer dizer, não precisa se admirar não, porque importa-vos nascer de novo. Não admire com isso não, irmãos, é necessário, é necessidade, tem que nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E então me perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? E Jesus disse: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? E em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E de modo que porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Pode sentar. De si mesmo, por sua própria vontade, por sua própria conta, não vai herdar o reino do céu. Não viver mais o eu, é não viver mais o velho, o homem caído. O homem, eu vi uma pessoa aqui falando sobre isso agora. O homem caído, ele não tem salvação. A natureza caída não tem vida eterna. E aí a gente nós começamos a analisar, mas peraí, o homem, irmãos, ele procura vários meios para entrar no céu. E não há vários meios, um meio só, nascer de novo. Não tem vários meios para eu entrar. Eu posso procurar, eu posso tentar de todas as formas herdar o reino do céu. Eu posso de todas as maneiras, até achar que eu estou bem. Coração do homem enganoso. Eu posso até achar que eu já estou no céu, mas o coração do homem enganoso. Não é assim, tem que nascer de novo. Tem que ter uma mudança de vida. Aleluia, Jesus. Uma mudança de comportamento. Há necessidade de mudar. Não é o caso de mudar também, eu vou ser bonzinho a partir de agora. Não vai ter jeito, você não vai conseguir. Ninguém consegue ser bonzinho se não há uma mudança, se não há a transformação de Deus, se não há um novo nascimento. Você não vai conseguir ser bom, porque o homem não é bom. Sabe o que é que nós temos que olhar para nós todos os dias? Eu sou não. Você pensando assim, Deus, ele conhecendo você, e Deus com a sua soberania conhece tudo, ele vai olhar para você e falar: muito bem, disseste bem, você é mau mesmo. Porque ele mesmo diz que o homem é mau. E o homem pensa mal continuamente. Mas espera aí então. Como que é isso? Como que eu vou para o céu? Nascer de novo. Aleluia, Jesus. Buscando as coisas do alto. O que você fazia antes que você continua fazendo hoje? Se você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, quer dizer que você não nasceu de novo. A igreja está cheia de pessoas que não nasceu de novo. Quem nasce de novo, ele não é mais obra da carne, agora é fruto. Glória a Deus. No mundo nós praticamos as obras da... Quem é nascido da carne pratica as obras da carne. E aí tem lá todas as obras da carne. Agora quem nasce de novo, qual que é a mudança? Nasceu novo. Agora não é mais obra da carne, agora é fruto do Espírito. Irmãos, tem gente que quer ser cheio de Deus sem morrer por glória.
Tem gente que quer ser cheia, por isso que tem muitas religiões por aí. Tem muita gente que quer ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, só que não morreu. É preciso morrer, é preciso se esvaziar, é preciso morrer esse velho homem que está dentro de você, para nascer um novo homem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aí é onde nós vemos muitas meninices e brincadeiras por aí. E pessoas que não dão um bom testemunho. Não nasceu de novo. E não adianta ficar bravo. Eu posso ficar bravo com isso, você pode ficar bravo com isso, mas não vai adiantar ficar bravo. Se nós não nascer de novo, nós não vamos ver o brilho no céu. Aleluia, Jesus. Há uma necessidade do novo nascimento. Não é a igreja que vai me salvar, não é a ceia que vai me salvar. Porque tem tanta gente, o Judas participou, tem tanta gente que participa da ceia, mas não é salvo. Ah, pastor, então eu vou parar, vou para casa, não vou desistir de tudo. Não, é agora que você tem que analisar a sua vida. Como que você está? A necessidade do novo nascimento. Por que nascer de novo? É a pergunta. Por que eu tenho que nascer de novo? Aleluia, Jesus. Nicodemos era um homem instruído, um homem que tinha entendimento, mas não tinha um novo nascimento. Então, não é o conhecimento que nos leva para o céu, não é o conhecimento que faz de mim um novo homem. Não, porque tem gente que está cheio de conhecimento e continua fazendo coisa errada. Continua vivendo a prática do pecado. O conhecimento não me leva para o céu se eu não nascer de novo. Eu tenho que ter a Bíblia dentro de mim, no meu coração, saber que eu sou um ser humano falho, pecador, mas que eu quero, e eu desejo, e vou todos os dias lutar com minhas forças, porque nós podemos lutar também, lutar. Mas aí, o novo nascimento não é só através de lutar. Eu estou lutando, eu vou herdar o céu. Não, é lutar para cada dia, esse velho homem seu, cada dia, você enterrando ele cada vez mais, e deixando que o Espírito Santo, ele venha superabundar na tua vida, a graça venha superabundar na sua vida. Por que a necessidade de nascer de novo? Porque a inclinação do coração do homem é contra Deus, irmão. Aleluia, Jesus. Desde quando Adão e Eva pecou no jardim do Éden, o coração do homem é contra Deus, é contra Deus. Por isso que nós temos que aceitar Jesus. Mas aceitar Jesus não é de boca. Aceitar Jesus não é, eu aceitei Jesus, agora eu vou batizar, agora eu vou fazer parte da igreja. Não é só de boca. É de corpo, alma e espírito. Aleluia. Esperto para falar, mas é os três. Tem que estar convertidos. Glória a Jesus. Você jamais desejará conhecer a Deus se o próprio Deus não tocar no seu coração. Você jamais terá sede de Deus se o próprio Deus não provocar essa sede em você. A inclinação da sua carne é inimizade contra Deus. Sua natureza é pecaminosa e totalmente caída. Quem reconhece isso? Deixa eu ver. Aleluia, Jesus. O primeiro passo para nós nascermos de novo, nós temos que reconhecer essa natureza, irmão. Porque se você não reconhecer a natureza caída que você tem dentro de você, você vai achar que o que você está fazendo está tudo certo. Sou bonzinho. Não. Eu faço tanta coisa. E um jovem rico. Quem quer ser o jovem rico aqui? Eu não quero. Aí eu guardo os mandamentos. Aí quando Jesus pediu algo para ele, não, ele virou as costas. Ele não falou nada, na verdade. Virou as costas. É um sinal de que não quer. Precisamos querer. Não é o caso, não. Eu já estou bem assim, já estou na religião. Para mim está tudo bem. Não é a religião que está. Saiba disso. Porque sem o novo nascimento não se pode ver o reino de Deus, e se não se pode entrar nesse reino, não se pode ver o reino de Deus, e não se pode entrar nesse reino.
A não ser que Deus mude a disposição íntima de sua alma, que transplante seu coração de pedra, Ele deu um coração de carne. E a não ser que você receba o toque regenera do Espírito Santo, jamais poderá entrar no reino do céu de Deus e nem mesmo vê-lo, se não for regenerado pelo Espírito Santo. O homem natural não compreende as coisas de Deus. Ele considera isso como loucura. As coisas de Deus proíbe são aquelas que lhe dão prazer. As coisas que Deus proíbe são aquelas que dão prazer para o homem. É por isso que o homem ele se rebelou contra Deus. A partir dali o pecado entrou na humanidade. O pecado ele está até hoje, mas há uma diferença. Aqueles que se entregam a Cristo, se entregam a Jesus, corpo, alma e espírito, por completo, ele começa a ter a transformação de Deus para a sua vida. Glória a Deus, a partir dali. A partir dali Deus faz uma transformação. Por que uma fé intelectual ou emocional é insuficiente para entrar no reino de Deus? Por quê? Alguns, ao ver os milagres de Jesus, creram nele. Nicodemos foi a Jesus admirado pelos milagres. Irmãos, não se admire pelos milagres. Você não vai servir a Jesus por milagres. Se você for servir a Jesus só por milagres, você está perdendo tempo. Me desculpa eu estou dizendo isso, e o que está escrito, mas, na verdade, se nós queremos em Jesus só porque Ele opera milagres, eu sou um seguidor à distância. Eu estou seguindo a Jesus à distância e não estou tendo intimidade com Ele. Quem está me entendendo aí? Amém. Vamos continuar aqui. Alguns, ao ver os milagres, Jesus creram nele. Nicodemos foi admirado pelos milagres que o mestre praticava. Ainda hoje as pessoas procuram Jesus por causa dos milagres. Contudo, para ser salvo, você deve olhar não para os milagres, mas para aquele que foi levantado na cruz. Aleluia, Jesus. Muitos foram atraídos a Jesus com uma fé apenas intelectual e emocional, ao observarem seus prodígios. Nicodemos também ficou impressionado com os sinais que Jesus fazia. Isso levou a reconhecer que Jesus era vindo de Deus e que Deus estava com ele. Mas essa fé não é suficiente para salvar sua alma. Crer em milagres não é bastante para levar você para o céu. Quando Nicodemos se aproximou de Jesus, tecendo-lhe umas altos elogios, Jesus desviou o assunto para a necessidade urgente de Nicodemos nascer de novo. Ele desviou o assunto, ele já foi logo o que precisava. Jesus já foi logo. Nicodemos, olha o seguinte, não fez nenhum rodeio, ele disse: necessário é nascer de novo. Aleluia. Mas como? Nicodemos era um homem que estava ali, tinha lei na mão, tinha tudo na mão ali, era um homem religioso. Por que ele não era salvo? Por que Cornélio não era salvo também? Cornélio ajudava, doava, fazia esmola, orava, jejuava e não era salvo. Porque o que você faz não é o que você faz que vai te salvar. Aleluia. Eu tenho que fazer para Deus, tem que fazer para Deus se você precisa ser de Deus primeiro. Para fazer algo para Deus, você precisa ser primeiro de Deus. Totalmente dele. Aleluia. Quem dá glória a Deus? Fere um pouco.
Jesus não estava interessado em discutir seus milagres, que tinham como resultado apenas a fé superficial. Pelo contrário, ele foi direto ao ponto, mostrando a Nicodemos a necessidade de transformação do seu coração por intermédio do novo nascimento. Glória a Jesus. Porque o novo nascimento é uma ordem expressa de Jesus. Jesus é categórico, necessário você nascer de novo. Lá no céu, você não entrará por ser presbiteriano, batista, ou deuseriano. Você não vai entrar no céu porque você está sendo membro de uma igreja. Você não vai entrar no céu por causa disso. Não vai por causa disso, não. Só por causa disso, não. É necessário estar na igreja? É necessário ter comunhão? É necessário. Na verdade, isso já vem de dentro. Quando você nasce de novo, o desejo seu é congregar. E por aí a gente vê que muitas pessoas ainda não nasceram de novo, porque não tem desejo nenhum de estar junto com pessoas. Glória a Jesus. Tem pessoas que têm desejo nenhum de estar em comunhão com outros. Aleluia, Jesus. Ao contrário, tem intriga com todo mundo, meu Deus do céu. Como que nasceu de novo? Como que nasce de novo uma pessoa que não continua contendendo, continua discutindo, continua sendo a mesma pessoa de antes? Só a diferença é que vai na igreja. Glória a Deus. Não nasceu de novo. Aleluia, Jesus. É uma igreja de muitas pessoas que vivem como sociedade cristã, mas não verdadeiros cristãos. Sem o novo nascimento, o céu não apenas seria impossível para você, mas também não seria um lugar desejado para a sua alma. Aqueles que nunca nasceram de novo amam mais as trevas do que a luz, por isso o destino deles é de trevas eternas. Pelo novo nascimento natural, a pessoa torna-se membro de uma família terrena, para que eles se tornem membros da família de Deus. Para que ela se torne membros da família de Deus, para receber a natureza espiritual, que é o único meio de ser admitido em seu reino. Faz-se necessário um nascimento do alto. Nascimento do alto. Quando nós nascemos aqui, o primeiro nascimento que nós tivemos foi da vontade dos nossos pais. Agora, esse novo nascimento já não é mais da vontade dos pais, agora é da vontade de Deus. Então nós já não fazemos mais a nossa vontade, agora nós fazemos a vontade daquele que nos criou, nos formou, aquele que agora está dentro de nós. Nós fazemos a vontade dele. Aleluia. Glória a Deus. Quem não nasceu de novo não se deleita nos banquetes de Deus. O que lhes dá prazer não são as coisas de Deus, e o que lhes enche a alma de entusiasmo não são as iguarias da mesa de Deus. Sim, sem o novo nascimento, o homem ama o mundo e as coisas que há no mundo. Sem o novo nascimento, o ser humano é amigo do mundo e inimigo de Deus. Sem o novo nascimento, o ser humano conforma com o mundo e vive segundo o seu curso. Sem o novo nascimento, vivemos na carne. Vivemos fazendo a nossa própria vontade. Aleluia, Jesus. Vamos para a natureza. É bastante extenso, mas eu quero falar algumas coisas bem mais que tem que tocar em nós. Quando se fala novo nascimento, toca em nós como igreja. E Jesus quer isso mesmo, que nós precisamos criar dentro de nós precisamos de temor, né? Precisa criar esse temor dentro de nós, irmãos. Temor de servir a Deus. Não nós ficarmos de boa, achando que está tudo bem, nós estamos já no céu, aí fica todo mundo. E sendo que muitas das vezes nós estamos ainda precisando do novo nascimento. O que o novo nascimento não é? O novo nascimento não equivale a ser bem sucedido financeiramente. Nicodemos era um homem, mas o dinheiro não satisfazia sua alma. Seu dinheiro não garantia a segurança da sua alma. Quando você morrer, o máximo que o seu dinheiro lhe dará é um belo funeral.
Meu Deus do céu. Seu dinheiro pode me dar uma casa, mas não um lar. Casa é terrena, agora o lar é eterno. Aleluia. Nicodemos era rico, mas não era salvo. Ele tinha muito dinheiro, mas não tinha paz em seu coração, nem salvação em sua alma. O novo nascimento não equivale a ter um profundo conhecimento da Bíblia, falei. Nicodemos era mestre de Israel, era rabi, um doutor da Bíblia, mas ele não estava salvo. Há muitas pessoas que conhecem a verdade, mas nunca foram transformadas por essa verdade. Vocês poderiam dar um glória? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Há muitas pessoas que pregam, expulsam demônios e profetizam, mas nunca entraram no que consideravam dignos do reino de Deus aqueles que deles discordavam. Os fariseus, contudo, deram mais atenção às observações externas da lei do que à transformação interior do coração. Em conformidade exterior com a lei, era muitas vezes considerado pelos fariseus o alvo da existência humana. Eles tinham regras e mais regras. Na verdade, eles construíram um sistema de salvação pelas obras. Jesus denunciou os fariseus por causa do seu exibicionismo e o pseudo-santidade. Nicodemos era um fariseu zeloso de sua religião. Ele jejuava 2 vezes por semana, frequentava a sinagoga regularmente, dava o dízimo de tudo quanto ganhava. Ele mantinha uma vida moralmente irrepreensível, mas não estava salvo. O novo nascimento não equivale a ocupar um cargo de liderança na igreja. Nicodemos era um dos principais dos judeus. Posição não são. A palavra grega archon, usada aqui, demonstra que ele era um membro do Sinédrio. O Sinédrio era composto de 71 membros e presidido pelo sumo sacerdote. Era formado por saduceus e fariseus, escribas e anciãos, sob o governo de Roma. O Sinédrio exercia um importante trabalho na área civil, criminal e religiosa. Tinha autoridade para prender e julgar. Apenas não tinha trabalho na área civil. Apenas não tinha autoridade para executar os criminosos sentenciados. O Sinédrio velava pela vida espiritual, moral e familiar de toda a nação de Israel. Nicodemos era um homem influente na sociedade. Ele era um líder destacado de sua religião, mas ocupar um cargo de liderança na igreja não é suficiente para levar ao céu. Ninguém entra no céu por ser pastor, presbítero, diácono, missionário, líder na igreja. Somente aqueles que nascem de novo podem entrar no reino de Deus. Estar aqui é porque Deus me colocou aqui. Entende bem isso, irmão? Porque pela minha própria vontade estaria trabalhando com minhas próprias mãos e me evitava de ficar ouvindo muitas coisas às vezes. Mas eu estou aqui porque Deus me chamou e eu estou aqui para escutar tudo. Ser às vezes blasfemado, criticado, caluniado, mas eu estou aqui porque Deus me chamou para falar a verdade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja falar para vocês, pregar comigo, falar maravilhosamente bem, mas eu estar fora do céu. Grande Deus. Eu quero ir para o céu e quero que vocês vá comigo. O novo nascimento não equivale a uma reforma moral. O que é nascido da carne é carne. Aqui tem um sentido de natureza do ser humano separado de Deus. O novo nascimento, portanto, não é uma reforma do velho homem. Não é apenas uma fina camada de verniz religioso. Não é algo que um ser humano possa fazer. Há muitas pessoas decentes que nunca nasceram de novo. Há muitas pessoas honradas da sociedade, como Nicodemos, que nunca se entregaram aos vícios, mas nunca viram o reino de Deus, jamais entrarão nele. Não dê descanso à sua alma, até ter certeza se você já nasceu de novo. Não dê descanso para a tua alma,
até você ter certeza que você é Grande Deus. uma pessoa nova em Cristo. Teve um novo nascimento em Cristo. Teve a transformação. Não dê sossego para a tua alma. E vamos continuando aqui. É muito forte esse ensino aqui. Se fosse tudo aqui, é muito tempo. Mas são coisas que mexem com a gente. Mexe. Está mexendo com você aí? Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós temos aqui as condições para um novo nascimento. É preciso reconhecer seus pecados. Somente aquele que reconhece a malignidade, o veneno da antiga serpente. Somente aqueles que sabem que foram inoculados por um veneno mortal chamado pecado, é que correm desesperadamente para Deus, clamando por misericórdia. O pecado é maligníssimo, é um mal terrível. O pecado adoece, escraviza, mata. O salário do pecado é a morte. É preciso crer que Jesus Cristo levou sobre si todos os seus pecados na cruz. O propósito de Jesus ser levantado fica agora mais explícito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Cristo precisou ser levantado na cruz para ser o nosso redentor. Ele assumiu o nosso lugar como nosso representante, fiador e substituto. Quando Jesus estava na cruz, Deus lançou sobre ele todos os nossos pecados. Ele foi ferido e transpassado pelas nossas transgressões. Cristo se fez maldição por nós. Aleluia. Ele se fez pecado por nós. Ele foi cuspido pelo sinédrio, foi escarnecido pela multidão, açoitado pelos soldados. Cruelmente os soldados arrancaram sua barba e esbordoaram sua cabeça. Naquele momento, não havia beleza em Jesus. Todo o veneno que nos matava foi lançado sobre ele. O sol escondeu o seu rosto. O Pai não pôde ampará-lo. Ele morreu em nosso lugar. Mas antes de morrer, deu um brado de vitória. Rasgou o escrito da dívida que era contra nós. Esmagou a cabeça da serpente. E com seu sangue nos enviou para Deus. Glória a Deus. Quando olhamos para Cristo, quando cremos nele, confiamos nele, no que ele fez por nós, então somos salvos e recebemos a vida eterna. Aí acontece o novo nascimento. É aí que acontece o novo nascimento, quando nós olhamos para ele e cremos nele e confiamos totalmente nele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nesse evangelho em que ocorre a expressão frequente de vida eterna, significa vida de era vindoura, vida da ressurreição, que os crentes em Cristo desfrutam em antecipação por causa da sua união com alguém que já ressuscitou. A vida eterna não é a própria vida de Deus, que está no Verbo eterno. A vida estava nele, e por ele é transmitido a todos os crentes. A vida eterna é a vida da era vindoura, que é recebida pela fé e que não pode ser destruída. É uma possessão presente daquele que crê. Aleluia, Jesus. Resultados do novo nascimento. Já vamos terminar. Quais são os resultados do novo nascimento? Livramento da condenação. Há uma condenação inexorável para todos aqueles que permanecem em seus pecados. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Contudo, quando você olha para Jesus e recebe como o seu Salvador, essa condenação é cancelada. Aleluia, Jesus. Porque o justo morreu pelo injusto. Como seu substituto, ele sofreu a penalidade que você deveria sofrer. Ele morreu em seu lugar. Coloca aí, irmão. Coloca-se aí. Você não vai conseguir olhar para os outros agora e julgar. Você não vai conseguir julgar ninguém, porque você vai olhar e vai ver que você é pecador. Aleluia.
que era para você estar lá na cruz, e não Jesus, é você. Aleluia, Jesus. Não o seu irmão, você. Não a sua irmã, é você que deveria estar lá. É eu que deveria estar lá na cruz. Mas ninguém. Coloca você em tudo. Não coloca os outros. Não se justifica falando dos outros. Se justifica ali diante de Deus, você mesmo. Mostre para Deus quem você é. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Deus amou o mundo, não para toda a humanidade, para que toda a humanidade fosse salva, fosse finalmente salva. Ele amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Seu amor é oferecido a todas as pessoas livremente, plenamente, honestamente, sem reserva. Aleluia, Mas unicamente Jesus. através da redenção que há em Cristo. Glória a O Deus. mesmo autor afirma que a morte de Cristo é a nossa vida e a fé em Cristo é o nosso único passaporte para o céu. Aleluia, Deus. Portanto, se a oferta da salvação é a maior das misericórdias, a rejeição é a maior das culpas. Quem não aceita Jesus ou quem recusa Jesus está sendo culpado do sangue do Cordeiro. Garantia da vida eterna. Crer no Filho de Deus é a garantia. É semelhante a olhar para a serpente de bronze lá no deserto. Aqueles que foram amados por Deus e creem no seu Filho, em vez de condenação, recebem vida eterna. Sem fé não há salvação, mas pela fé em Cristo, o mais vil pecador pode ser salvo. Esse jamais perecerá eternamente, assim como a morte era afastada daqueles que olhavam para a serpente de bronze. Os pecados são perdoados daqueles que Aleluia, creem Jesus. no Filho de Deus. Amém, Jesus. Quem não quer aceitar o ato redentor de Deus na entrega do Filho, está forçadamente sujeito ao juízo e consequentemente já está julgado, ainda que isso venha a ser definitivamente manifesto após ou apenas naquele dia diante do trono. Já está condenado. Essa expressão indica que a pessoa entrou num estado contínuo de condenação, porque se recusou a entrar no estado contínuo de fé. Nessa mesma linha de pensamento, ressalta que ninguém precisa aguardar o dia da grande consumação para receber a sentença. Certamente naquele grande dia algo muito importante acontecerá. O veredito será publicamente proclamado, mas a decisão em si, que é base para uma proclamação pública, já foi tomada há muito tempo. Muita gente já tomou a decisão de não servir. Aquele juízo vai ser somente para uma confirmação. Tem muita gente aqui nessa terra que não quer Jesus, não aceita, não quer servir, e já está condenado, mas a condenação vai chegar lá no último dia, ela vai consumar-se lá no último dia. Então, nós aqui como servos de Deus, nós temos que ficar julgando isso também. Aleluia, Jesus. Com razão afirma que Nicodemos veio apenas para ter um diálogo teológico com o mestre Jesus, e entender qual a posição. Ele na realidade reivindicou para si. Jesus, porém, o colocou diante da decisão de praticar a verdade e vir para a luz, ou permanecer na perdição. A pessoa que despreza Cristo ou considera indigno de sua confiança, julga a si mesmo e não a Cristo. Tal pessoa não precisa esperar o dia do julgamento. O veredito está sobre ela já foi pronunciado. Sem dúvida haverá um julgamento, mas servirá somente para confirmar o que já foi decidido.
Aqueles que creem no nome do Filho de Deus tornam-se filhos. Aqueles que creem no nome do Filho de Deus tornam-se filhos de Deus. Aleluia, Jesus. Para aqueles que não creem, não há alternativa além do juízo no qual incorrerão. E para terminar, colocamos você em nome dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, dos mártires, clama a sua alma em nome do Deus vivo, em nome da igreja, que você nasça de novo. É necessário. Aleluia. Nada é mais urgente do que a sua salvação. Não basta que seus pais sejam crentes, não basta que o seu nome esteja no hall de membro da igreja. Você precisa nascer de novo. Deus é a favor da sua salvação. Cada batida do seu coração significa Deus lhe dando mais uma Glória a oportunidade Jesus. de voltar-se para Ele. Hoje o dia é o dia, agora é o tempo. Volte-se para Cristo. Que tenha um novo nascimento, que você tenha temor, que nós tenhamos temor de Deus. E que esse novo nascimento, isso vai vir. O novo nascimento, não precisa ficar procurando muito, ele vai ser manifesto. Como João Batista diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Aí ele disse uma palavra que a gente entende elas hoje ainda, né? Nós entendemos isso. Ele diz: então a partir de agora, já que vocês querem ser batizados, a partir de hoje, produz frutos dignos de arrependimento. Quer dizer, o que você vai praticar a partir de agora quer dizer que você é salvo ou não. A partir do momento que você creu, agora eu desci as águas, aí vai saber, pelos seus frutos, nós vamos conhecer, Deus vai nos conhecer, se nós somos salvos, se nós somos transformados ou não, pelos seus frutos. Aleluia, Jesus. Qual é a sua ação, a sua prática de cristão? O que você faz no seu dia a dia? Como que você entende esse novo nascimento? Como que é o teu entendimento? Porque muitas pessoas acham que nascer de novo, aí precisa rever esse conceito. O que é nascer de novo? Aí nós explicamos muito bem sobre isso hoje. Um pouco corrido, não foi tão bem, mas dá para muitas coisas encaixar em nossa mente. Esse novo nascimento, meus irmãos, depende de nós. Uma coisa que eu fixei aqui, e que você deve fixar no coração de vocês, é você não dar descanso para a tua alma até você saber que você nasceu de novo. Aleluia, Jesus. Não dá descanso para a tua alma, não dá descanso. Vai buscar, Senhor, eu preciso saber se eu sou nascido de novo. Sabe por quê, irmão? Se nós não buscarmos, nós achamos que nós estamos bem, do jeito que nós estamos aqui. Olha que lindo, maravilhoso, os irmãos aqui na igreja, eu aqui com vocês. Mas eu preciso examinar a mim mesmo, meu coração precisa se examinar. Qual é a atitude de um novo, uma pessoa que nasceu de novo? Quais são as atitudes de uma pessoa que teve um novo nascimento? Nós não estamos vendo frutos na igreja, um fruto assim saudável, um crescimento saudável. Nós estamos vendo, irmãos, pessoas que simplesmente entram no Evangelho, mas o Evangelho nunca entrou no coração de muitas pessoas. É para temer, é para nós temermos isso, é para a gente ficar temerosos. Meu Deus do céu, eu vou buscar, eu vou clamar, eu não vou parar de buscar a Deus, eu vou incessantemente afligir a minha alma, porque eu quero saber se eu nasci de novo ou não. Mas pela Bíblia a gente vê que a pessoa que nasce de novo, ela já não produz obras. Ela não pratica
as obras da carne, ela pratica o fruto do Espírito. Sabe por quê? Ela se despiu. E dentro dela está o Espírito Santo. E quem trabalha é o Espírito Santo. Quem faz? E dentro de nós, quem nos dá paciência, quem nos dá amor, quem nos dá paz, quem nos dá alegria, é o Espírito Santo. E isso são as coisas que vêm do alto. Nascer de novo, irmãos, é buscar aquilo que vem do alto. Então aflige a sua alma todos os dias, dizendo: Senhor, eu preciso das coisas do alto. Nós estamos vivendo em um tempo que essas palavras que eu estou pregando aqui, esse novo nascimento, faz comichão nos ouvidos de muitas pessoas. Muitas pessoas não querem ouvir. Não querem ouvir, porque o novo nascimento ele vai confrontar com a minha vida, com a tua vida. Nós vamos ser confrontados. Por quê? O que eu estou fazendo de errado, a obra da carne, vai ser confrontada com os frutos do Espírito. Cadê, igreja? O fruto do Espírito em você. Cadê o fruto do Espírito em você? Cadê o fruto do Espírito em mim? Cadê? Nós precisamos procurar isso em nós. Aleluia, Jesus. Será que nós estamos procurando isso? Não adianta, como disse aqui, sermos membros de uma igreja, participar da ceia, se não nascer de novo, não vai entrar. Aleluia, Jesus. Quem quer entrar no céu? Amém, Jesus. Necessário é nascer de novo. Faz o exame da sua consciência, um exame da sua vida na totalidade, completa. Aleluia, Eu não estou julgando você. Glória a Deus. Eu aqui estou somente falando aquilo que Deus fala comigo. Aleluia, glória a Deus. Simplesmente isso. O que Deus fala comigo, eu estou falando com vocês. E eu preciso nascer de novo. Todos os dias eu tenho que ter olhar para Deus e dizer: Senhor, eu sou ser humano pecador e eu preciso do Senhor. Eu não consigo viver sem o Senhor. Não posso viver sem a tua presença. Aleluia. Fica aí, caros irmãos. Que Deus abençoe vocês. Amém, Jesus. Te abençoe. Um dia eu não vou estar. E essas palavras fiquem gravadas no coração de vocês, e vocês busquem conhecer sobre o novo nascimento. Glória Busquem a conhecer a Deus. Deus. Busquem conhecer a palavra de Deus. Porque sem o novo nascimento não vamos herdar o reino do céu. Então, isso tem que estar na nossa mente todos os dias. Aleluia. Não deixe de meditar. Tá bom? Essa exortação, Pai, do Senhor tem falado comigo, tem falado no meu coração, está falando no coração da tua igreja, Pai. Vai fortalecendo os irmãos, ó Deus, que eles incessantemente, que nós, Deus Santo, Deus querido. em nome de Jesus Cristo, Senhor, aqui estamos na tua presença, Pai. Para te dar graças, Senhor, para te dar graças, ó Deus, por esse momento, por esse instante, na tua casa, na tua presença. Oh meu Deus, damos graças pela salvação, te damos graças, Senhor, oh meu Deus, por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Graças, Senhor, graças, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vem faminto a Jesus, vem ceiar, e os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vê no fogo peixe e pão, é Jesus que os convida a ceia a mim. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Glória a Deus. Pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Algo mais que alegre, algo mais que alegre, se neste sangue lavado, mais algo que alegre ser, com espinhos
por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Em nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Glória a Deus. Mas isto aqui é vida, vida com Jesus, e a vida carregando a cruz. Jesus Cristo salva, cura e batiza, expulsa os demônios. Isto aqui é vida, isto aqui é vida, vida com Jesus. Isto aqui é vida, carregando a cruz. Isto aqui é vida, vida com Jesus. Isto aqui é vida, carregando a cruz. Isto aqui é vida, carregando a cruz.